Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar sobre como enfrentar os medos e como ajudar pessoas a enfrentarem seus próprios medos. São algumas dicas simples para que as pessoas possam avançar e não serem dominadas pelo próprio medo. A gente tem a capacidade de vencer, de superar, de fazer aquilo que a gente tem medo e que é importante. Sempre que o medo está nos bloqueando de fazer algo que é importante para a gente, sempre que o medo faz com que a gente não faça coisas cotidianas, sempre que ele está limitando a nossa atuação profissional, a gente precisa olhar com cuidado, né? E eu fiquei bastante pensativa nesse tema, porque recentemente eu fui convidado para dar uma entrevista numa rádio, que é a Rádio Transmundial. Eu vou compartilhar nas redes da R122 quando sair a entrevista completa. E aí, sempre que a gente vai falar de um tema, a gente mergulha e fica bastante pensativo naquilo. E aí eu falei, puxa, eu vou compartilhar aqui também um aspecto específico, que é o que fazer, né? O que fazer diante do medo e como ajudar pessoas diante do medo. Um primeiro aspecto é o seguinte: todas as nossas emoções, a gente às vezes tem a tendência de reprimir, né? Não quero sentir medo, não quero ficar triste, e a gente rejeita e abafa aquilo. Não quero, né? Não quero. Não é gostoso sentir medo, não é gostoso ficar triste, obviamente. Mas esse é um primeiro erro que a gente comete. A gente precisa entender que para se gerenciar emocionalmente, a gente precisa acolher, compreender aquela emoção. Então, para eu compreender, eu preciso perceber que eu estou triste, eu preciso perceber que eu estou com medo, eu preciso perceber que eu estou feliz, né? A percepção, a identificação da emoção é parte importante do gerenciamento emocional, tá? Então, todas as emoções a gente precisa acolher, perceber o que a gente está sentindo, dar nome a essas emoções. Um segundo aspecto daí é a gente entender o que esse medo está me dizendo. Por que será que eu estou sentindo esse medo? Começa a pesquisar internamente o significado, porque o que acontece? O medo é uma reação natural do nosso organismo, como com certeza você já sabe, né, de proteção, em que ele identifica um perigo, uma ameaça, e aí nos prepara para uma reação, para nos proteger, para cuidar da gente. Então o medo é algo bom em muitos aspectos, né? Só que quando a gente tem uma ativação muito frequente, muito intensa do medo, é um sinal que a gente precisa olhar com cautela, né? Então, a gente precisa compreender o medo, porque à medida que a gente se questiona, né? Eu tô com medo de quê? Por que eu tô com medo disso? O que pode acontecer? E começa a conversar com isso que está acontecendo, você começa a elaborar seus pensamentos e mudando os pensamentos, trazendo essa consciência, sem julgamento, tipo, eu não posso sentir medo, eu não deveria estar sentindo medo, mas sim, eu estou sentindo medo, o que ele me diz, o que significa, a gente já começa a usar uma capacidade superior que a gente tem na nossa mente, de reflexão e que é muito positiva, né? Trazendo essa consciência da compreensão do que significa o medo, a gente pode encarar. E aí a gente pode se preparar. E uma coisa que eu, inclusive, citei na entrevista é que, assim, muitas vezes profissionalmente a gente tem medo de arriscar. Eu tô com medo de arriscar uma nova atuação, tô com medo de arriscar empreender, tô com medo de assumir um novo projeto. E muitas vezes a gente acha que arriscar é se jogar assim, encarar de forma mais impulsiva e tudo mais. Mas uma forma de enfrentar o medo é a gente entender que a gente está com medo, entender o que ele está nos dizendo como perigos, ver se é realmente ou não, trazer dados da realidade, evidências, né? E se preparar para enfrentar. Então, se eu vou assumir um novo projeto, o que eu preciso fazer para arriscar assumir esse novo projeto, mas com um preparo, com uma busca de capacitação, como que eu preciso estar internamente. Então, assumir, mas com essa cabeça de eu vou me preparar, eu vou fazer tudo o que eu posso, eu vou buscar recursos, eu vou falar com pessoas, eu vou entender e encarar da melhor forma possível. Não é um arriscar inconsequente. Eu vou empreender. Eu tô com medo de arriscar. O que significa empreender? Como que é essa realidade? Quem que tem histórias para contar? Que estudo que eu preciso buscar? Com quem que eu vou conversar? Então, assim, começa a mergulhar numa realidade, trazer dados. A melhor forma da gente dominar, da gente vencer os nossos medos é compreendendo a realidade, encarando essa realidade com coragem, mas
ao mesmo tempo com prudência, dizendo para você mesmo, eu tô fazendo o que eu posso, eu tô fazendo o que tá ao meu alcance, né? E aprender com cada nova situação, até para mudar na nossa mente significados que a gente tem sobre o que dá medo ou não, né? A gente pode interpretar coisas, cada pessoa pode ter medo de coisas diferentes, por exemplo, por histórias que viveu, por coisas que falaram e tudo mais, né? Então é isso. Essas são algumas dicas, alguns aspectos importantes que a gente pode usar pra gente mesmo e que a gente pode usar para os outros. Então, se alguém tiver com medo, abre espaço de escuta, pergunta o que está acontecendo, o que significa, ajuda a pessoa a entender a realidade, a se preparar para encarar aquela realidade, ao mesmo tempo encoraja a pessoa dizendo o que você vê nela de forças, né? O que você acha que ela faz bem, quem ela é, que vai ajudá-la a vencer aquele medo, que vai ajudá-la a ir bem naquela situação, traga verdade para aquilo que está acontecendo. E é, uma frase muito forte, né, sobre o medo que eu acho muito legal, que é: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Então esses pensamentos que são bons nos ajudam também a se preparar e estar com a mente forte ali para viver as situações. Então tanto a gente pode vencer e lidar com os nossos medos, quanto as pessoas ao redor a gente pode ajudá-las a encarar de uma forma melhor, sem julgamento, sem crítica, mas entendendo que o medo faz parte de todos nós. Se a gente abre espaços para olhar, entender, encará-lo e vencer com estratégias, com preparação, a gente pode ir muito mais longe na nossa carreira, na nossa vida e também ter mais bem-estar. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que te ajuda, deixa um curtir aí, compartilha com mais pessoas e acompanha a gente aqui nas nossas redes, no YouTube também, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!